Olá, eu sou Márcia Sickel e esse é o Diálogo Saudável. Nesse podcast a gente fala sobre tudo que pode tornar a sua vida melhor. Com informações atuais e de qualidade, a gente quer aqui te ajudar a assumir o protagonismo do seu cuidado com a sua saúde física e emocional e assim prevenir doenças. Então vem com a gente, vem adotar um hábito saudável e ter mais qualidade de vida e bem-estar. E neste mês a gente comemora duas datas importantes, na verdade a mesma data com duas comemorações, o Dia do Médico e o Dia da Menopausa. E é por isso que nesse segundo episódio nós convidamos a especialista, doutora Dulce Henriques, especialista cooperada da Unimed Curitiba e especialista em ginecologia e obstetrícia. Doutora Dulce, prazer recebê-la aqui. Parabéns. Muito obrigada, agradeço muito à Unimed Curitiba pelo convite. E estou aqui com conhecimento de causa, porque sou uma médica cooperada que trata das questões da menopausa e sou uma mulher menopausada. Então, nada melhor do que uma mulher que já passou por todo esse processo para contar os dois lados da moeda, né? O lado de como a gente vê o processo da menopausa como médico e como que a gente passa por este momento quando a gente está vivendo essas emoções fortes da menopausa. É porque, sem dúvida alguma, o chegar na menopausa, né? A notícia do chegar na menopausa causa um impacto na vida da mulher, né, doutora? Com certeza. E principalmente dependendo da idade, né? Para a mulher mais jovem é um pouco mais impactante. Às vezes temos uma menopausa um pouquinho mais tardia, depois dos 55. A gente tem mulheres com diferentes sintomas, né? Então, a vivência da menopausa é sempre uma expectativa. A gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas coisas. Mas a primeira coisa que eu queria lhe perguntar é o que é menopausa? Menopausa e climatério, é a mesma coisa? São conceitos que são muito confusos, assim, entre as mulheres de uma forma geral, né? Porque o que nós chamamos de menopausa? Menopausa é a última menstruação da sua vida. É como um termo que a gente chama menarca. Menarca é a primeira menstruação da vida de uma mulher. Então, lá com 11, 12 anos é a menarca. E a menopausa é a última, a derradeira. Então, para a gente chamar menopausa, a gente tem que considerar que uma mulher não menstruou mais por 12 meses. Então, se você parou de menstruar, tem lá em torno de 50 anos, e você teve uma menstruação e teve um atraso na menstruação, demorou 3, 4 meses para vir, será que eu estou na menopausa? Talvez sim, talvez não. Porque ainda pode ter um restinho de hormônio, ainda pode ser que ela teve uma pausa e volte a menstruar. Então, nem sempre, né, se não tiver suspendido a menstruação por 12 meses, a gente não chama de menopausa, a gente chama de climatério. Então, climatério, geralmente, após os 45 anos, né, 45, 55 anos, que é um período que a gente passa sentindo sintomas da redução da produção hormonal. Mas, às vezes, ela não parou ainda, ela só está diminuindo a produção hormonal. E quando o ovário começa a ficar preguiçoso, né, ele começa a produzir menos hormônio, a gente tem uma glândulazinha bem aqui, ó, atrás do nariz, que é a hipófise, que regula todo esse eixo da menstruação da mulher. Então, quando o ovário começa a pifar, a hipófise começa a falar assim, escute, ovário, vamos aí, vamos produzir hormônio, vamos se mexer. E aí a gente começa a ter um aumento de um hormônio chamado FSH. Então, esse aumento do FSH, que é produzido pela hipófise, é que é responsável por parte dos sintomas. Aquelas ondas do fogacho, aquele vermelhão que vem no rosto, aquilo ali é o FSH, que faz pulsos de liberação para tentar fazer o ovário produzir. Então, é diferente a menopausa, que é a última menstruação, e o climatério, que são, depois de uma certa idade, todo aquele conjunto de sintomas que você vai ter neste período de alteração hormonal. Daí chamamos climatério. Quais são esses sintomas? Você falou já do fogacho. Isso. A grande maioria e o mais assim representativo da menopausa, né? A gente vê em filmes, em desenhinhos, assim, a mulher
se abanando, né? É porque ele é o mais comum, ele é o mais frequente, porque vem uma onda de baixo para cima que enche o pescoço, as bochechas ficam vermelhas e a mulher começa a transpirar e parece que é um calor que não acaba nunca. Esse é o principal, né? É o mais frequente. Que pode acontecer uma vez, 2 vezes, 3 no dia, de noite, não tem horário para acontecer. Mas tem alguns outros sintomas que também participam aí dessa questão, que ela começa a perceber uma irritabilidade, uma coisa assim de estar sempre, parece que meio nervosa, sempre com um estopim curtinho, sempre brigando com o marido, com o filho, com todo mundo. Tem a questão do sono, que às vezes o sono demora para pegar no sono, ou é um sono entrecortadinho, acorda no meio da madrugada, não consegue mais dormir. Outro muito comum também é o ganho de peso. A tristeza da mulherada que entra numa idade, ganha uns quilinhos e não consegue perder. Parece que o metabolismo muda e aquele peso insiste em ficar com você. É uma tristeza. Então, eu acho que também uma queixa comum é um pouco de queda de cabelo. O cabelo fica mais fino, porque a raiz do bulbo capilar, ela também envelhece. Né? Então, ela tem uma queda maior no período da menopausa. Então, esses são os principais sintomas. Mas é um período floreado, né? Cada um tem a sua menopausa, né? Como é a sua? Tem mulher que passa pelo climatério, né? E não tem sintoma nenhum, passa muito bem, né, nesse período. Então, a gente tem 8 e 80. Certo. Tem a mulher que vem pra gente totalmente descompensada, muito mal, perda de libido, né? É outro, né, que a gente também percebe bastante, né, por causa dessa alteração hormonal. Então, tem mulheres que vêm ricas, com muitos sintomas, e tem mulheres que vêm assim, não sei se estou na menopausa, parou minha menstruação, eu não sei. Ela não está sentindo nada. Essa sortuda não está sentindo nada. Não está sentindo nada, essa sortuda, e é assim mesmo. Mas nesse período que você falou do climatério, é possível ter esses sintomas e continuar menstruando? Sim, algumas mulheres já precocemente, decorrente dessa alteração, essa flutuação, às vezes produz, às vezes não produz, tem mulheres que ainda estão menstruando e já começam a perceber uma irritabilidade, uma dificuldade de sono, umas ondinhas de calor assim que vão começando. Então, às vezes, você ainda está com um pouquinho de menstruação e você já começa a sentir alguma coisinha. Mas ela fica mais forte, mais evidente. Outra coisa que eu não falei, secura vaginal. As mulheres reclamam muito a vagina começa a perder a lubrificação também. Também é uma queixa mais frequente. Mas é muito variado, né? Tem pessoas que começam muito precoce com sintomas. Tem, às vezes, mulheres que já são menopausadas há 3, 4 anos. E aí começam a sentir calorão, né? Eu digo, mas doutora, agora eu já parei de menstruar 3 anos atrás. Acontece. Nesse período, tudo pode acontecer. E tudo é normal, né? Mas, graças a Deus, a gente tem como resolver tudo isso, né? Então, você tem essa variedade de sintomas, e ela pode estar sentindo isso, mas ainda menstruando, pode existir aquela confusão de, será que é menopausa? Será que é outra coisa? Pode ser outras doenças, né? Pode. Tem um exame definitivo daí, para saber? Tem uma dosagem hormonal, que é uma básica, gente, não é aquele negócio de 200 exames, não. A gente tem ali 2 examezinhos que são fundamentais, que é a dosagem do FSH do estradiol, pronto, matou. Ali eu vou ver se um tá baixo, outro tá alto, como é que tá esse equilíbrio, essa balança. Então, eles só assinam que realmente, olha, você viu que teu estrogênio tá lá embaixo, teu FSH tá lá em cima, você fala, meu ovário pifou, né? Então, só que é um exame que não precisa ficar pedindo toda hora não, gente. Eu, assim, quando às vezes paciente já menopausada, 3, 4 anos, ai, doutora, eu queria fazer uns exames. Eu falo assim, amiga, é para perguntar se o céu azul é azul, né? Porque se você já tá na menopausa, certo, se você já entrou em falência hormonal, o que é que tu tá querendo dosar? Se você já tá na menopausa. Então, assim, de vez em quando, você pedir um exame, porque você tá ainda indefinido se é ou se não é, ou se você tá fazendo um tratamento e quer ver como é que tá, tudo bem. Mas não é um exame para ficar pedindo todo mês, a cada 3 meses, a cada 6 meses. Não é um exame para fazer toda hora. Entrou na menopausa, pronto, vai cuidar da tua saúde. Dosagem hormonal, não precisa mais. Tá, e você falou de ovário, né?
Então, nesse período de menopausa, não se engravida mais ou ainda Não. existe a possibilidade? Se você já entrou na falência hormonal, se você já parou de produzir, teu exame já mudou, mostrou que o FSH está lá em cima, você não produz mais estrogênio, não tem mais aquele pico de hormônio e ovulação, você não engravida mais. Né? Agora, tem mulheres que ainda estão menstruando com 40, 41, 42. Acontece. A minha mãe, por exemplo, ela parou de tomar anticoncepcional com 43 anos, porque estava fazendo mal para as varizes, para as pernas e tal. A menstruação não veio mais. Galera toda da idade, eu tinha 15 anos. Ah, comadre, é menopausa, é menopausa. A menopausa, dali a 9 meses, nasceu a menopausa. A menopausa era gravidez. Então, a menopausa não é susto. assim. Cada um tem seu momento da sua menopausa. E você tem que ter certeza que você está na menopausa para dizer, não vou engravidar mais. Porque se você pensa que já parou de produzir hormônio e fica na boa... Vem o que eles chamam o temporão, né? A história do temporão. É difícil. Quanto mais tarde você tem, menor o teu índice de fertilidade, claro, né? Então, por isso que é bom se assegurar de que parou de produzir hormônio para dizer assim, não engravido mais. E essa faixa etária de iniciar a menopausa? Tem uma faixa entre 40 e 50? A princípio, a gente considera o normal desse climatério, dessa menopausa, de parar a menstruação, dos 45 aos 55. É o mais frequente. Na mulher brasileira, em torno de 48, 49, é a média. A maioria entra nessa faixa. Mas se em 45, 46 parou de menstruar, está dentro da faixa do normal. E tem alguma relação entre ter a primeira menstruação cedo e começar a menopausa cedo? Olha, ou não? já teve. Quando eu fiz faculdade há 35 anos atrás, se falava isso. Não se fala mais. Por quê? Hoje, com tantos tratamentos hormonais, com pílula anticoncepcional, com DIU, com implante hormonal, com tudo, o nosso ciclo hormonal, ele mudou um pouco por esses fatores, né? Porque se a gente pensar que durante o período que uma pessoa está tomando pílula, a produção hormonal do ovário está mais baixa, porque se você está recebendo hormônio, para que o ovário vai produzir? Até um outro erro que eu vejo, assim, de vez em quando no consultório. A mulher está tomando pílula anticoncepcional, inibiu a sua produção hormonal, vem lá não sei quem e pede dosagem de hormônio. Como é que vai estar? Vai estar baixa. Porque teu ovário está descansando, né? Então, já tive paciente que falou, eu estou na menopausa com 38 anos. Falei, calma, vamos parar a pílula, faz um descanso de 3 meses, vamos medir de novo, ok? Fez uma pausa, medimos depois de 3 meses, estava tudo normal, 120 o estrogênio dela. Então, cuidado para fazer essas dosagens hormonais num período não adequado, né? Se você está sendo bloqueada por algum produto hormonal, alguma medicação, o teu resultado hormonal vai dar alterado. E nem sempre é menopausa. Então, a paciente chega para a gente apavorada, não era menopausa, era outra coisa. Então, tem que tomar cuidado. Você falou do tratamento agora. Qual que é o tratamento ideal, assim? E depois também quero saber quando é que a gente começa isso. Começa quando inicia a menopausa? Dá para começar antes? Olha, existem tantas escolas, tantas universidades, tanto jeito de conduzir as coisas. Eu brinco, se você for em 5 médicos a conduta vai ser diferente. Porque as pessoas vêm de escolas diferentes, de estados diferentes. O médico, durante a sua profissão, vai criando suas crenças. Ele vai vendo o que dá certo, o que não dá certo, o que faz bem, o que não faz bem. Então, não é uma regra. Cada profissional tem a sua forma de conduzir hormônios. Quem de vocês que está nos ouvindo, que já não foi num médico e diz assim, eu não uso hormônios? Ou foi num outro médico assim, você tem que começar já a reposição hormonal? Então, você que está em casa, que está passando por essa fase, você fica meio perdida com tanta coisa na mídia, com tanto médico que você consulta e que diz uma coisa diferente. Então, para mim, eu abro um leque. Para a mulher entender que o tratamento vai ser digamos, uma união entre o que você quer, entre a tua expectativa de tratamento e o que eu acho bom para você. Então, a gente vai ter que combinar. Como você quer, de individualizar o tratamento. O que você espera para a sua menopausa? É assim que eu conduzo. Talvez o seu ginecologista conduza diferente. Esse é o meu jeitinho, né? Então, tem aquela paciente que não quer tomar nada.
Eu não quero tomar nada, não quero tomar hormônio, eu tô super bem, eu não tenho sintoma nenhum, eu tô ótimo, não quero tomar nada. Tá legal? Tá legal. Que bom pra você. Você tá super bem, em forma, tá atividade física, você tá legal. Tá ótimo, não quer tomar hormônio, não vou te empurrar hormônio. Porque você tá bem, você não quer. Mas beleza? às vezes tem eu não quero, nem sei que eu não estava bem, né? Aí começa a fazer o tratamento e difícil descobre ela que não tá bem, melhorou. não ter queixa, né? É difícil uma mulher dizer que tá bem e não tiver queixa. Eu acho difícil. Se você tá num médico, tá consultando com um médico, se você tiver alguma queixa, você não vai falar? Mas às vezes está assim, fiquei velha, gente, tô cansada. Daí começa a fazer reposição hormonal e descobre que aquilo, na verdade, era uma falta mesmo, né? A sua libido mais baixa, falta um desregular de hormônios. Por isso que tem que ter bem esse diálogo, né? Entre médico e paciente, né? Para você sair, digamos assim, bem satisfeita de uma consulta, tem que ter essa abertura desse médico, de você falar, o médico te ouvir e vocês juntos decidirem, né? Porque você pode, como eu falei, não fazer nada. Você tem a questão dos fitoterápicos, que são derivados de plantas que imitam, né, os efeitos ali que tiram os calorões. Tem a tal da tibolona, tem a reposição hormonal, com hormônio dito, entre aspas, sintético, né? Então, tem várias formas da gente conduzir essa menopausa. E aí, desse diálogo entre o que a paciente sente, o que ela quer, o que ela precisa e a experiência do médico vai colocar para você, vocês vão sair dali satisfeitos. Vai estar num tratamento, porque veja, tem mulher que quer fazer tratamento hormonal e tem contraindicação. Por exemplo, câncer de mama. É um dos nossos maiores inimigos, que a paciente com histórico de câncer de mama ou com risco grande de câncer de mama, eu não posso fazer a reposição hormonal. Ou tem que ter muito critério para fazê-lo, né? Então, tem alguns casos que não é possível. Que não dá. Tem alguns casos que a gente não tem essa indicação, que a gente, apesar da paciente, a gente vê que a paciente precisa, mas às vezes a gente não pode. E essa reposição hormonal, esse tratamento, ele é para todos os sintomas? A paciente pode chegar e dizer, não, tá tudo ótimo, eu só não durmo bem. Uhum. Parte-se para a reposição hormonal ou existem daí medicamentos individuais para um ou outro sintoma? Não, quando a gente faz um tratamento hormonal, a gente visa todo um conjunto, né? Você não vai fazer um tratamento hormonal por causa do sono. Mesmo porque tem situações em que você, mesmo com tratamento hormonal, você não melhora da questão do sono. Porque você tem uma questão, melhora um pouco, mas às vezes a pessoa tem um distúrbio de sono, um nível grande de ansiedade, né? Uma conta bancária furada, alguma coisa que infelizmente a impede mesmo de melhorar somente com a reposição hormonal. Certo. Então, às vezes, você tem que acrescentar tratamentos, terapias. Às vezes, a gente tem que encaminhar, porque às vezes você faz uma reposição hormonal, tem mulheres que melhoram muito. Tem outras que têm distúrbio de sono, tem que encaminhar ela para um especialista em sono. Né? Então, faz parte. Isso é muito interessante, porque como a gente falou no começo, que uma reposição hormonal, que a notícia da menopausa causa um impacto na vida da mulher, tem muito do psicológico e do emocional aí também, né, doutora? Sim, porque geralmente essa questão de menopausa e de climatério, ela vem com uma mudança de vida muito importante da mulher, porque junto com essa menopausa, a gente despenca. Começa a aparecer as rugas, o peito cai, a bochecha murcha, o cabelo afina. A gente vai ficando assim com um aspecto diferente do que a gente foi a vida inteira. Então, a mulher, que a gente tem a nossa vaidade, né? A gente vê no nosso espelho, assim, as mudanças da idade, que não são da menopausa, são da nossa idade, né? Sim. A gente vê os filhos casando e os filhos saindo do ninho. A gente vê, às vezes, os casamentos se desfazendo, né? O marido conhece uma mais nova, a parte sexual acabou. A gente vê tantas coisas, assim, que acontecem na vida da mulher, que é muito difícil, às vezes, a gente separar uma coisa pura da menopausa, do climatério, e uma coisa que está lá na imersão da vida pessoal dela. Às vezes ali numa aplicação financeira, sei lá, a casa pegou fogo, tem um buraco grande na vida, tudo que ela tinha naquele negócio que ela investiu, ela perdeu tudo. Então, tem tantas coisas que a gente tem que entender a vida dessa mulher, para a gente entender o que é do climatério.
o que é da reposição hormonal, o que vai melhorar com reposição hormonal, o que não vai melhorar. O que é da vida da pessoa, e eu vou ter que dizer assim, amiga, vamos fazer uma psicoterapia? Porque às vezes precisa, é o momento que tem... A mulher tem tanta coisa na cabeça dela que às vezes precisa um conjunto, ali, um staff para melhorar a vida dessa mulher. E aquela ideia, né, de que a mulher é para ser bela, para ser mãe, para ser bela, para ser mãe, daí entra nessa fase da menopausa e que ela já não está mais tão bela e que ela não vai mais ser mãe. E aí abre esse buraco emocional, né, de o que eu faço agora. E, na verdade, é uma fase linda, né? Pode ser muito bem tratada, tratada antes já para você se preparar para entrar nessa fase e viver plenamente, porque a nossa longevidade é muito maior hoje, né? Não é o final de um processo, é uma parte só. É aprender a se olhar no espelho e se gostar do que vê, né? É aprender a se aceitar também. É entender que cada ruguinha que a gente tem no rosto é uma ruguinha de experiências, de vivências, de aprendizados. Realmente você tem que se cuidar, como nós temos tantos recursos hoje, né, com as questõezinhas de face e laser e tudo mais que a gente sabe, a gente consegue, eu acho que nesse ponto a gente tem vantagem sobre os homens, né? Só que a gente se cobra mais também. O homem envelhece, vai ficando enrugadinho ali, mas tá tudo bem, né? Mas a mulher se cobra muito. Então, a gente, se tiver recursos financeiros, realmente se cuidar e se aceitar. Porque esse tempo, ele não volta, não tem como parar, né? Então, a gente tem que ir caminhando com essa idade e se aceitando com essas mudanças que a gente tem. Fazer o nosso melhor, mas não se frustrar se a gente não conseguir fazer o melhor, né? Fazer o que a gente pode, tá tudo certo. A gente sempre pede aqui para os nossos entrevistados nos trazerem um hábito saudável. Mas, na verdade, eu queria te perguntar um hábito saudável para chegar bem na menopausa e um hábito saudável para depois que você já estiver nela. É o mesmo ou são diferentes? Eu considero o mesmo, né? Eu já sou menopausada já há 10 anos, né? E uma coisa que é difícil a gente colocar na cabeça das nossas pacientes, que a gente só tem saúde se a gente mantiver atividade física. A atividade física, ela libera serotonina, ela mantém o peso, ela baixa o colesterol, ela baixa o açúcar, ela melhora a nossa qualidade de vida, o nível de energia, o nível de disposição. Então, eu desde sempre, desde minha vida inteira, eu sempre fiz alguma atividade. E qual atividade física? A que você gosta. Se você gostar de esgrima, vai fazer esgrima. Se você gosta de basquete, vai fazer basquete. Se você gosta de natação, vai nadar, vai para a água. Você tem que... Não é um exercício, você tem que fazer musculação. Musculação é ótimo para a estrutura de osso, para a prevenção de osteoporose, é excelente. Mas se você odeia ir para academia, lá não é o teu lugar. Se você prefere um esporte onde você tem um grupo, né, um vôlei, né, tem vôlei da terceira idade, você tem que buscar um esporte que seja de grupo. Então, o importante é, primeiro, definir horário. Porque não pode ser assim, hoje eu vou se der, amanhã eu vou se der. É assim, segunda, quarta e sexta, das 7 às 8. É o meu horário, gente. Eu vou 7 horas da manhã e começo o consultório 8 horas da manhã. Você tem que achar esse teu horário. Não importa o que acontecer. Chove, faz frio, neve, eu tô lá. Porque é o meu horário. Então, assim, você tem que colocar essa atividade física na sua vida. Tem que controlar peso, né? Não é uma questão de estética. É que é sobrepeso, sobrecarrega coração, os teus colesterol, glicemia, todos os teus exames alteram. Você tem o estresse oxidativo nas células. Então, tudo compromete a tua saúde. Então, atividade física, controle de peso e diminuir o estresse. Então, você tem que ter teu horário de lazer, você tem que ter aquele momento que você faz, que você vai no cinema, se você gosta, né? Você tem que ver o teu momento de desligar a chave e falar, não, esse momento é para mim. E não importa se é casada, solteira, divorciada, se você é mãe, se você é avó, não importa. Ache o teu espaço. Esse é o meu recado para pré-menopausa, para pós-menopausa, para terceira idade. Isso é para você. Você tem que se amar e você tem que se cuidar. Esse é o meu recado. Que recado sensacional. Isso vale para todo mundo, né? Para as mulheres, vale para os homens, vale para todo mundo que está ouvindo agora, inclusive para os homens que já estão com as suas companheiras entrando na menopausa também, para entender que é um período
impactante para a mulher, mas que é mais uma das tantas fases que as mulheres passam, né, doutora? Com certeza. E o homem tem andropausa também. É um tema para um próximo podcast aí, para você falar também de andropausa, que o homem também tem suas mudanças, né? Então é algo também para a gente compreender o parceiro e viver esse momento junto, caminhar a andropausa com a menopausa juntos. Perfeito, maravilhoso. Muito obrigada, obrigado pela participação, um abraço para vocês. Eu é que agradeço mais uma vez, doutora, foi um prazer, um enorme aprendizado para nós. E para você que nos acompanhou também, agradeço a sua companhia e peço que você continue acompanhando as redes sociais da Unimed Curitiba. Nós temos vários podcasts e sempre vamos trazer aqui assuntos que vão te ajudar a ter uma vida cada vez melhor, com mais qualidade de vida e com mais bem-estar, tá bom? Muito obrigada, até breve.